Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus. Quem tem disposição para a palavra de Deus nessa manhã? Amém? Você sabe que o que Deus vai liberar aqui, está melhorando. O que Deus vai liberar aqui vai depender da sede e da fome que você tem pela palavra. Porque na realidade eu sou apenas um vaso, um instrumento. De mim eu não tenho nada para te dar. Mas se você tem fome, existe um rio que vai fluir nessa manhã. Existe uma mesa exposta aqui. E essa mesa vai matar a tua fome espiritual. Amém? Glória a Deus. Eu quero que já possa ali, por gentileza, colocar em Romanos capítulo 11, no versículo 36, Romano 11 e 36. Nós vamos ler esse versículo. Eu estou falando hoje, o tema da minha mensagem é famílias que trabalham para o propósito eterno. Diga famílias que trabalham para o propósito eterno. Amém? Você é uma família, nós somos a família de Deus que estamos aqui colaborando. Diga, eu sou um colaborador do propósito eterno de Deus. Amém? A Bíblia diz assim em Romanos no capítulo 11, no versículo 36, diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são algumas coisas. O que é dele, por ele e para ele são? Diga, a minha família é dele, para ele e por ele. São todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém e aleluia. Pai querido, eu quero te agradecer por essa manhã maravilhosa, Pai. Nós nos reunimos aqui, Pai querido, porque somos teus, Pai. Porque entendemos que tudo é para ele, por ele e do Senhor são todas as coisas. A minha vida é sua, a minha família é sua. Essa igreja abençoada é sua. Essa igreja amada é sua, essa igreja que é eleita no Senhor é sua, Pai, e cada família aqui dessa igreja é sua, está aqui para um propósito. Pai querido, eu quero te pedir nessa manhã, Pai, que os nossos olhos espirituais venham ser iluminados, para que nós possamos ver, Pai querido, a tamanha grandeza que é, Pai, ser participantes de um propósito eterno, ser colaboradores de um Deus todo-poderoso, que criou todas as coisas e nos chamou para fazer parte daquilo que o Senhor criou. Pai querido, eu quero declarar que os nossos olhos espirituais sejam iluminados, que os nossos ouvidos espirituais sejam abertos aqui, Pai, para ouvir a Tua voz. A única voz que nós queremos ouvir é a voz do Espírito Santo. Por isso, Pai, eu declaro que nesse ambiente não vai haver distração, nesse ambiente vai haver um ambiente de fome, um ambiente, Pai querido, que está desejoso pela Sua palavra. E eu quero declarar, Pai, a Tua palavra é vida. A Tua palavra é vida. A Tua palavra é o pão que sacia a nossa fome. Nós viemos aqui, Pai, para nos alimentar do Senhor. Nós não viemos aqui, Pai querido, para nada mais, mas para se alimentar, para comer de Ti. Porque o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. E quem de Ti se alimenta, por Ti viverá. Eu declaro, Pai, que nós queremos viver pelo Senhor. Eu declaro que os nossos dias, Pai querido, é para o Senhor, porque tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é do Senhor. Eu declaro essa igreja, nossa família, Pai, o nosso viver a cada dia seja para glorificar o Teu nome. Eu declaro, Pai querido, que a nossa família é para glorificar o Teu nome. Te dou toda a honra e toda a glória no precioso nome amado daquele que vive para todos sempre, Jesus. A Ele a glória, aleluia, para todos sempre, amém, aleluia, glória a Deus. Famílias que colaboram com o propósito eterno. Domingo passado eu trouxe uma palavra, e essa palavra, irmãos, muitos foram confrontados, principalmente eu. Quero dizer que essa palavra de domingo passado foi uma palavra como de alinhamento para as nossas casas, de alinhamento para nossas famílias. Domingo passado eu falei sobre, a importância do homem, a importância do sacerdócio, a importância de entender o propósito eterno daquilo que nós estamos fazendo. Eu falei que cada filho, é uma promessa de Deus, amém? Diga, o filho é uma promessa.
Amém? Filho é uma promessa de Deus. E quando nós recebemos essa promessa, nós sabemos que filhos também, eles são promessas, mas é uma missão que Deus nos dá. Amém? Diga uma missão. Quando nasce um filho, te nasce uma missão. E toda missão existe uma responsabilidade. Amém? Você recebe uma responsabilidade. Filhos são bênção. Tem gente que fala, pastor, mas meu filho é um problema. Não, teu filho não é um problema, ele está vivendo um problema. O teu filho é bênção do Senhor. O teu filho é herança do Senhor. A Bíblia diz que herança do Senhor são os filhos. Então o filho não é para ser um problema. O filho não é para trazer a tua vida de cabeça para baixo. Não, o teu filho é uma promessa que Deus confiou e entregou a você. Mas antes de ser o seu filho, ele é filho de Deus. Então Deus está dizendo para você, aqui está o meu filho, cuida dele, eu te coloquei em uma missão agora. Aleluia. Diga, cada filho é uma missão. Eu disse que filho não vem pronto. Filho precisa ser trabalhado. Amém? E nós vamos ver que no decorrer dos anos, nós vamos entender que o filho ele vai dar resposta, o filho vai dar resultado, o filho vai ser moldado, o seu caráter, né? Mas tudo depende do treinador. Aleluia. Diga, do treinador. Eu falei que cada filho também é uma, diga, flecha. Nas mãos de quem? Do valente. Tem que ser valente para gerar filhos que vão cumprir o propósito, irmão. Tem que ser homens e mulheres que entenderam que filhos são heranças de Deus, são promessas de Deus. E os filhos estão aqui, sabe aqui? Para dar certo. O teu filho não nasceu para dar errado. A tua família não nasceu para dar errado. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para a glória de Deus. Você nasceu para expressar quem Deus é. E vai dar certo. E esse arqueiro, o que ele está fazendo? Preparando essa flecha para lançar ao alvo. Diga assim, eu sou um guerreiro. Pode dizer mulher também, os homens falam assim, eu sou um guerreiro. Diga, com flechas nas mãos. Aleluia. Tem alguns que tem 2 flechas, tem alguns que tem 1, tem alguns que tem 3. O ideal eu falei que é 5, porque numa aljava cabia 5 flechas. E se você só tem 3 flechas, trabalhe para ter 5, irmãos, amém? Numa geração que não quer trazer filhos, né? Numa geração que diz que filho é problema. Não, eu quero dizer, filho é herança, filho é promessa, filho é bênção. Cada vez que nascer um filho, Deus está te falando, eu estou te entregando uma riqueza, eu estou te entregando uma bênção, eu estou te entregando uma herança, eu estou te entregando uma missão, e estou te dando uma flecha para você preparar e lançar ao alvo. Aleluia. Muda esse conceito que filho dá trabalho, filho dá fruto, filho reflete quem Cristo é. Aleluia. Mas precisa ser valente nessa geração, precisa ser guerreiro nessa geração, né, Noel? Quase está sendo mais uma flecha, Noel. Eita, aleluia, até está a caminho, né? Aleluia, está quase. Aguenta firme, irmã, aguenta firme. Deus é fiel para cumprir a promessa, aleluia. Teu filho é promessa de Deus, aleluia. Nós acompanhamos esse casal, nós vemos, irmão, Deus cumprindo promessa na vida deles. E eu quero dizer que Deus é o Deus que cumpre promessa na sua vida. Se Deus prometeu, vai dormir, por favor. Vai descansar, porque a palavra de Deus diz que Deus trabalha para aqueles que não que dormem, mas que descansam no Senhor. E quem descansa consegue deitar de noite e dormir a noite inteira, irmão, porque sabe que Deus está trabalhando. Aleluia, aleluia. E a Bíblia diz também que cada filho, além de ser uma flecha, ele é uma ovelha. Diga, uma ovelha. Ovelha precisa do quê? Diga, cuidado. Uma ovelha precisa de um pastor. Sim ou não? Porque ovelha não tem senso de perigo, de direção. Ovelha precisa ser cuidada. Amém? O teu filho, quando nasce, ele é uma ovelha, ele precisa ser cuidado. E para isso você precisa entender, eu falei domingo passado sobre o chamado pastoral. Você foi consagrado a pastor quando nasceu seu filho. Deus te deu um rebanho pequeno para você cuidar, eu disse para você isso. Então você hoje é um pastor de um rebanho pequeno que Deus confiou a sua casa, os seus filhos. Mas todo filho precisa daquilo que está no Salmos 23. Ele me guia em pastos verdejantes, precisa de provisão. O filho precisa ser provido. Mas não só provido, eu falei de dar coisas para o filho. Não só provido de iPad, de presentes, porque você está ensinando para o teu filho que a vida é sobre presente. Não, mas ele precisa também de amor, de afeto, de cuidado. Ele me faz
repousar, proteção, guardar o teu filho, guardar em amor, mas também o que ele me faz, ele me conduz em pastos verdejantes, proteção, provisão. Ele me faz descansar, descanso para a alma. O teu filho precisa de pão, de trigo, mas ele precisa também, não do alimento que perece, ele precisa do pão vivo que desceu do céu. Porque um pastor também vai ministrar o coração do seu filho, vai liberar a palavra de vida. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia minha alma por água, refrigera minha alma, guia-me por amor do seu nome. Ainda que eu andasse da sombra da morte, não temerei ao mal algum, porque Pai, Tu está comigo. Um pai é presente. Um pai presente, por causa da presença do pai, traz proteção, traz provisão, traz alimento, traz tudo que o filho precisa. Amém? Essa não é a mensagem de hoje. Se você quiser ouvir ela inteira, domingo passado. Amém? Diga assim, domingo passado. Diga agora que nós entendemos isso. Nós vamos trabalhar como famílias para o propósito eterno. Nós vamos entender agora como nós vamos trabalhar. Nós entendemos que nós temos uma missão, nós temos flecha, nós somos valentes, nós temos um alvo a ser alcançado, nós estamos cumprindo, diga, um propósito eterno. Isso não nasceu no seu coração, isso nasceu no coração de Deus. E eu li aqui esse versículo, porque dele, por ele, para ele e por meio dele são todas as coisas. Eu te pergunto para você, a primeira coisa, para que existe a família de Deus? Diga para ele. Foi por meio dele. A família existe para ele. Você sabe, irmãos, que muitas pessoas casam. Eita glória. E tem gente querendo casar aqui, né? Onde estão os casados aqui? Os casados, felizes, casados felizes. Aleluia. Casamento é bênção, irmão, aleluia. Casamento feliz, aleluia. Porque se está feliz é porque Deus passa por luta. Vai passar muita luta, irmão, muito desafio. Mas tem que ser um ambiente de lar feliz. Porque senão os teus filhos não vão querer casar. Porque eles não estão vendo a imagem de Cristo, aleluia, no seu casamento. Não é essa a mensagem, aleluia. Vamos aqui, pastor, vamos lá. Para quê? Existe a família. Muitas pessoas se casam. Ei, escuta aqui os que vão se casar ainda. Você já se perguntou para que você casa? Pastor, eu me caso para ser completo. Está errado, acabou. Porque você é completo, você tem que casar. Quando Deus criou Adão, escuta aqui, quando Deus criou Adão, Deus não criou Adão incompleto. Ah, pastor, mas Deus disse que viu Deus que não era bom. Não era bom estar só. Mas do homem completo, Deus tira a mulher, varoa completa, e coloca os dois, não só para governar um jardim. Porque quando Deus coloca o jardim do Éden, o que é jardim do Éden? Jardim do Éden era a casa que Adão habitava. Era onde estava tudo em plena ordem. Era onde tudo funcionava segundo a vontade de Deus. Não tinha desobediência, não tinha desordem. Jardim do Éden, o homem descansava na plenitude da vontade de Deus completa, sendo realizada dentro da casa chamada Jardim do Éden, um ambiente espiritual. Então Deus disse para o homem: você vai governar. Eu te criei segundo a minha imagem, segundo a minha semelhança. Mas tem uma coisa, eu gostei do que eu criei, porque a Bíblia diz que quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que viu Deus que era muito bom. Oh, aleluia. Cadê o muito bom? Aleluia. Diga assim: eu fui criado muito bem e muito bom. Que isso, pastor? É a Bíblia. E viu Deus que era muito bom. Mas Deus também viu que o que ele havia criado era muito bom, e ele estava governando só sobre o Éden. Ele falou: eu quero expandir o Éden, e o Éden eu quero expandir para a terra toda. Então eu vou criar o Adão. O que é o Adão? Porque Eva não existia, Eva é depois da queda. A Bíblia não cria dois, a Bíblia cria um. Porque do homem, Deus fez o homem dormir e arrancou da parte lateral dele uma mulher linda, um violão, e colocou do lado do homem. E quando o homem abre os olhos, ele já começa a profetizar, irmão. Porque como você não vai profetizar? Ele vai dizer: você é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Que romantismo. Adão estava empolgado.
Adão estava animado, irmão, profetizou na primeira vez que olhou para a mulher. Eis que eu te digo, tu és minha e eu sou teu, e nós somos um. Aleluia! E é assim para viver. Eu sou teu, você é minha, nós somos um, estamos criados para um propósito. Agora Deus diz, agora não é só o Éden, eu quero que vocês expandam toda a terra, gerando segundo a minha imagem e a minha semelhança. Homens e mulheres segundo a minha imagem. Eu quero muitos filhos, agora não só no Éden, mas o Éden vai povoar toda a terra. Aleluia. Diga com a mulher, vou mais longe. Não é só o Éden, é toda a terra agora. Porque você precisava de uma auxiliadora, irmão. Ia dar muito trabalho se não tivesse uma auxiliadora. Uma mulher idônea, uma mulher, né, uma varoa de Deus, um presente do céu. Tua esposa é um presente do céu, irmão. Tua esposa não é uma tribulação quando você pensa, não. Tua esposa é um presente de Deus. Ela é amada do Pai. Ela é, antes de ser tua esposa, entenda aqui, ela tem pai. Diga, ela tem pai. Irmão, isso me deu um temor quando o Espírito Santo falou comigo. Quando eu olhei para minha esposa, ela falou assim, olha para ela. Eu olhei, ela falou assim, antes dela ser sua esposa, ela é minha filha. Cuida bem dela. Ei, marido, responsabilidade, hein? Antes de ser tua, ela tem um pai. E esse pai, ele é justo. Então, ame a sua esposa. Porque você é a imagem de Cristo, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Agora, como que você ama? Só com o amor dele. Seu amor é egoísta, irmão. Se você não se conectar à fonte do amor, você não vai conseguir amar como Cristo amou a igreja e se entregou. Você precisa conhecer a fonte do amor. Você precisa se apaixonar por Jesus. A Bíblia diz que Deus é amor. Você precisa conhecer o amor, você precisa conhecer Jesus. Meu Deus, não estou nem pregando minha palavra ainda. Mas Deus está falando essa manhã. Por que eu me caso? Por que pessoas trabalham, se esforçam, geram filhos e muitas vezes não sabem para quê? Isso é uma furada, irmão, se você não souber para quê. Você vai viver deprimido. Você vai viver num ambiente de guerra. Sabe por quê? Você não perguntou nem para que Deus por que Deus criou a instituição casamento? Por que Deus deu uma esposa a Adão? Por que Deus criou todas essas coisas? Deus queria uma grande família com muitos filhos que expressassem a imagem do papai. Diga, uma família muito grande que refletem uma imagem. Diga, uma imagem. Uma imagem. A imagem de quem? A imagem de Deus. Como nós vemos isso? Romanos 8, 28 e 29. Mas antes disso, Gênesis 1, 26 e 28. Que isso, pastor? Esse é o versículo clássico, irmão. Não tem como falar de família, não tem como falar de propósito, porque esses são os primeiros versículos, são a primeira página da Bíblia, onde revela todo o coração de Deus. Aqui está toda a vontade de Deus, toda a intenção de Deus, todo o propósito de Deus, tudo que Deus quer está aqui. Se nós entendermos Gênesis capítulo 1, você vai entender tudo que é o propósito eterno e tudo que está no coração de Deus, porque é o seu livro do princípio. Amém? A Bíblia diz assim, também disse Deus, façamos o quê? Façamos quem? Diga os homens bem forte, o homem. É isso aí, aleluia. Façamos o homem com a nossa imagem, conforme a nossa. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que se arrastejam sobre a terra. Então diga assim, eu fui criado com um propósito de ser a imagem de Deus. Adão brilhava com a glória de Deus. A Bíblia diz que ele estava vestidos das roupas da glória de Deus. Quando Adão caminhava no jardim e olhavam para Adão, quem que viam? Viam o Filho de Deus. É porque ele é um filho. Aleluia. Viam a imagem de Deus. Porque Deus é Espírito. Diga, Deus é Espírito. Diga, Deus é Espírito. E Deus queria agora criar uma imagem para ele, uma imagem, uma semelhança para ele. E Deus criou o homem. Meu Deus do céu, só que isso é muito deep para você entender, mas vamos lá. Romanos 8, 26, o que diz aqui?
Porque o quê? Porque o quê? Por quanto o quê? Vamos lá, conta 1, 2, 3, você vai ler comigo. 1, 2, 3. Diga, Deus me criou. Antes mesmo de eu existir, com um propósito, a qual eu seria o que? Predestinado para ser conforme o Filho dele, a imagem dele. Diga, Cristo, a imagem perfeita. É por isso que você tem que ser uma cópia de Jesus. Mas eu e você fomos criados, fomos predestinados. Sabe o que é predestinado? Estava no coração de Deus, estava no sonho de Deus, estava na mente de Deus, estava na vontade de Deus criar você, segundo a imagem e a semelhança. Então, o que você entendeu com isso? Que Deus, quando, a partir de uma união de um homem e de uma mulher, nós entendemos que Deus encheria a terra com muitos, diga, filhos. Propósito de Deus, diga, propósito eterno. Quando nasce um filho, diga, propósito eterno. Quando um casamento, diga, propósito eterno. Porque isso é vontade de Deus. Por que você acha que o mundo luta contra os casamentos hoje? Por que você acha que o mundo luta contra os nossos filhos? Por que você acha que o inimigo está investindo muito nos nossos filhos? Porque é propósito de Deus. O inimigo quer fazer tudo para frustrar o plano e propósito de Deus. É por isso que hoje, às vezes não conseguimos nem falar mais de casamento, de homem, de mulher, de filhos, de criação de filho, porque isso está se perdendo o valor. Eu quero dizer, se nós queremos ser a imagem de Cristo, nós precisamos voltar o que é a imagem de Cristo. Nós precisamos ter poder de Deus dentro de casa. Diga aleluia. Nós precisamos ter muita graça de Deus para gerar filhos. O homem e a mulher seriam colaboradores, diga colaboradores, para o propósito da criação, da família que expressava a glória de Deus, a imagem de Cristo. Esse é o propósito eterno. Não tem outro propósito. Qual é o meu propósito? Diga, me parecer com Jesus. Gerar filhos parecidos com Jesus. Pastor, qual é o meu propósito? O teu propósito é esse. Aonde é a minha missão? Dentro da sua casa. Ah, pastor, eu quero um chamado. Deus já te deu uma missão. Deus já te deu um chamado, talvez você não entendeu. Você está correndo, fazendo tantas coisas. Deus já te deu um chamado, Deus já te deu um propósito, e Deus já te ungiu para você realizar esse chamado, esse propósito de Deus. Pastor, mas e o pecado? O pecado entrou, pastor, e o pecado tirou a imagem, tirou a glória de Deus. Foi deteriorada. É isso? É praticamente isso. Uma palavra que é difícil, né, irmãos, no português, né? E a gente fala, aí estamos aqui na América, né, e mistura português com inglês, mas vai dar tudo certo no final. Deus é misericordioso e nos dá graça. E como o pecado, o que aconteceu com o pecado? O pecado veio para tirar a imagem. Mas e depois, pastor? Não tem problema. Deus nunca perde, diga, Deus nunca perde. Diga, tudo o que foi perdido pelo pecado, Cristo restaurou na cruz do Calvário. Romanos capítulo 5, versículo 17 a 18. Ah, pastor, minha casa está assim por causa do pecado. Eu quero dizer uma coisa, você precisa reconciliar a tua casa em Cristo, porque Cristo é a expressa imagem de Deus. Se você quiser ter lares saudáveis, famílias saudáveis, filhos, você tem que chamar agora quem pode, tem o poder, que é Cristo. Olha o que diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou o quê? Morte, o pecado, né? A perca da imagem. Muito mais os que receberam o quê? A graça de Jesus, a abundante graça, né? E o dom da justiça, o que eles vão fazer? Ah, vou reinar no céu quando eu chegar. Não, Deus não te chamou para você reinar no céu. Deus te chamou para trazer o céu para a terra através do governo de Deus na sua vida. O governo de Cristo. Eu vou repetir para você. Eu quero ir para o céu. Deus está falando, eu quero o céu para a terra. Eu quero morrer. Deus está falando assim, ei, eu quero que a minha imagem venha aparecer aqui na terra. Então como que eu vou aparecer? Aqueles que receberam abundante graça, foram perdoados por Cristo e receberam o dom da justiça, são justos diante de Deus pelo sangue do Calvário. O que acontece? Esses que entendem que recebeu tanto amor, tanta graça, o dom da justiça, eles reinarão nessa vida por meio de um só. Diga, casamento, criação de filhos, é por meio de um só.
Não existe, eu falo para você, eu não estou aqui para dar 10 passos de um casamento feliz, eu estou para dar um passo de um casamento feliz. Cristo sendo o centro de tudo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não existe 10 passos para ser feliz, existe Cristo, a imagem do Deus invisível refletindo no teu rosto, no rosto dos teus filhos, no rosto da tua esposa. Você, nós, o apóstolo Paulo fala, nós de rostos descobertos, expressamos quem? Cristo. Mostramos quem? Cristo. E como nós mostramos no dia a dia? Porque a casa é o lugar de treinamento. Diga, a casa é o lugar que nós somos treinados. Diga, a família é o lugar que nós estamos treinados. Já vou falar sobre o treinamento dentro da casa. Porque dentro da tua casa, você está sendo treinado. Diga, treinado. Para o quê? Para expressar a imagem de Cristo. Mas só expressa a imagem de Cristo quem recebeu a abundante graça, o dom da justiça, reina em vida através do Espírito Santo que está dentro de você. Você não consegue ter um lar abençoado, uma casa abençoada, filhos abençoados, se você não ser guiado pelo Espírito Santo. Eu vou falar daqui a pouco sobre esse amado Espírito Santo. Diga, família, continua existindo para cooperar com o propósito eterno de Deus. Agora a pergunta é, se eu quero colaborar com o propósito eterno de Deus, eu tenho que entender que todas as coisas vão ter que ser reconciliadas, ajustadas, simplesmente em Cristo. Olha o que diz 2 Coríntios 5:18. Diga, a minha missão é reconciliar todas as coisas, a minha casa, a minha família. Por que eu gero filho? Para Cristo. Por que eu trabalho? Para Cristo. Por que eu venho à igreja? Para Cristo. Por que eu gero filho? Para Cristo. Por que eu estou aqui? Para Cristo. Então eu tenho que entender, se eu quero viver o propósito eterno de Deus, eu não vou viver o meu sonho, a minha vida e os meus alvos. Eu quero dizer, os teus alvos Deus cuida dele, meu irmão, fica tranquilo, porque Deus vai fazer muito mais além do que você tem pedido e pensado, se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas que você sonha, Deus vai fazer muito mais além. Mas o problema é que a inversão dos valores te leva você a correr atrás dos teus alvos, dos teus planos, dos teus objetivos, e você está cansado e chega na igreja, não aguenta mais igreja. Você não entendeu o que é igreja. Você não entendeu o que é igreja, você fala, não aguento mais de igreja. Aleluia. A igreja é o lugar de preparamento. A igreja é o lugar que nós vamos sendo moldados. A igreja é o lugar que nós vamos sendo amados. Sabe o que Deus está te ensinando? É você amar aquele irmão difícil que chega. Aquele irmão que fala mal de você, e daí você tem uma imagem a refletir, ou a imagem que vai dar o troco para ele, vai odiar ele também, ou a imagem que expressa Cristo, quando Cristo diz, você deve amar os seus inimigos. Depende da imagem que você está expressando, depende de qual espírito você está, se você está no espírito de Cristo, ou se está no espírito do anticristo. Ai, pastor, que difícil. É que você não consegue fazer isso por você. É por isso que precisa receber poder que vem do alto. Vou falar do poder que vem do alto para ser a imagem de Cristo. Porque se você quiser viver isso sem o poder do alto, você vai cansar, você vai se frustrar e você vai ser verdadeiro frustrando e cansando. Vai dizer, não dou conta disso, você jamais dá conta. Então esquece você, deixa Cristo viver dentro de você. É por isso que Paulo diz, não vivo mais eu. Eu desisti de viver. Persegui a igreja, fariseu de fariseu, segundo a lei, irrepreensível, tinha 10, 30, 50 mil passos para alcançar, mas quando encontrei Jesus, eu só quero Ele. Essa mensagem que muitos hoje não gostam de ouvir, né? Porque não tem uma solução, assim, não tem um passo. Falo, mas fala o que eu tenho que fazer. Eu estou falando para você, se renda diante de Jesus. Leve a tua família, leva aos pés de Cristo e fala, Cristo, minha família está aqui, tem problema, não somos imperfeitos, Pai, mas eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra, Ele vai concluir, porque Ele é fiel. Os meus filhos são bênção, minha família é herança, é bênção de Deus também. Olha o que diz 2 Coríntios 5:18. Ora, tudo porém de Deus, tudo provém de Deus, que nos, diga, reconciliou consigo mesmo, por meio de quem? Diga, tudo, o sucesso é por meio de Cristo.
Você não vem à igreja para uma bênção, você vem à igreja porque você já carrega a bênção dentro de você, que é Cristo. Você não vem aqui para fazer uma campanha de 10 chaves. Se você perder uma chave, você vai ficar frustrado e vai dizer: Deus não me abençoou porque eu perdi uma chave. Não, isso não tem a ver com campanha. Isso tem a ver com uma vida a se viver. Isso tem a ver com uma natureza que eu porto hoje. Você vai cansar de querer fazer 1001 promessa para Deus e não vai conseguir cumprir. Você não dá conta. É por isso que o Salvador veio. Yeshua, Jesus entrou na sua vida. Sabe para quê? Para que você não viva mais, mas para que Ele viva a sua vida, porque Ele deu a vida dele por você. O que é isso, pastor? Isso é o Evangelho. Ora, tudo provém de que o quê? Nos reconciliou consigo por meio de quem? Que nos deu o ministério o quê? Diga: eu estou trabalhando em um ministério. Reconciliar todas as coisas. A se tornar um em Cristo. Pastor, o que você acha? Eu não acho Cristo é que governa. Mas o que você pensa? Quem está certo, quem está errado? O Espírito Santo vai nos conduzir, porque Ele nos conduzirá em todas as coisas. Acabou porque todas as coisas só vai entrar numa ordem se Cristo for o cabeça e governo de todas as coisas. Porque o propósito de Deus é esse. Efésios 1, 8 e 9. Olha o que diz. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e... Então Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. O próximo versículo vai dizer o seguinte: desvendando-nos os mistérios da sua vontade. Qual que é o ministério da sua vontade? Segundo o beneplácito que propusera em... O desejo de Deus é que em Cristo... Próximo versículo. Próximo versículo? Até o 9. Propuseram em Cristo, desvendando o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Qual que é a vontade de Deus? Diga: Cristo. Quem vai ser salvo? Quem vai estar em? Que casamento vai ter sucesso? Casamento que estiver em? Quem vai ter sucesso em todas as áreas? Se estiver em? Reconciliar tudo em Cristo. Então a sua vida é Cristo que vive ela governando você, que vai amar a sua esposa e cuidar dos seus filhos. Diga: Deus está reunindo todas as coisas em um só. Seu filho. Seu filho. Você sabe que o valor de algo é determinado hoje para Deus à medida de Cristo. Escuta aqui. Deus não se impressiona com uma igreja grande. Você se impressiona, eu me impressiono. Deus não se impressiona com grandes shows, com perfeição. Deus, uma das coisas que quando eu chego aqui, irmão, sabe o que eu quero? Eu quero sentir a presença. Eu quero um ambiente onde tem expressão de vida de Cristo. Porque não adianta você estar num lugar tão grande, num lugar tão perfeitamente, ordenado, mas se não tem expressão de Cristo, se não tem vida de Cristo, se não expressa a glória de Deus, não está cumprindo o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus é que todos nós viemos agora se convergir a ser a imagem. Ele é o primogênito de todos os filhos. Ele é o primeiro. Ele é aquele que veio para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. E nele nós vamos ter vida, um caminho de verdade e ter paz. Olha o que diz aqui. Pastor, qual é a solução para as famílias? Diga: é Cristo. Diga: Cristo é a solução. A sua casa só vai ser transformada, escuta aqui, com uma coisa: quando você colocar Cristo e deixar Cristo governar toda a sua vida, a sua casa e a sua família. Por que você leva um peso? Por que eu às vezes levo um peso? Por que nós levamos um peso? É porque nós queremos governar sem vida. O que é governar sem vida? Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus 28, 18 a 20.
Você sabe que toda autoridade foi dada a Jesus? Vocês estão comigo aqui? Diga toda autoridade. E autoridade é para governar, irmãos. A autoridade é para reinar. Toda autoridade foi dada, diga, a Jesus. E olha o que diz aqui o versículo. Jesus aproximou-se e lhe disse, dizendo, toda o quê? Foi-me dada aonde? Depois que Jesus vence a cruz, Jesus está dizendo, toda a autoridade foi-me dada aonde? Diga, eu tenho, é como Jesus está dizendo, eu tenho autoridade de estabelecer famílias segundo a minha imagem na terra. Eu tenho autoridade de prosperar na terra. Eu tenho autoridade de curar sobre a terra. Eu tenho autoridade de andar sobre as águas. Eu tenho autoridade de fazer tudo o que precisa ser feito aqui na terra. Então Cristo tem autoridade de fazer todas as coisas. Mas tem uma coisa. Jesus caminhou aqui na terra com os seus discípulos, 12 discípulos. Quando estava chegando o momento de partir, Jesus está falando assim, ó, eu cumpri minha missão, Caio. Eu estou partindo, agora eu vou dar a missão para vocês. Eu vou agora dar para vocês o que eu carrego. Olha só que loucura isso. Jesus agora, ele está dizendo assim, ó. Ide, 19, ide, porém fazei. Diga, minha cópia. Muda aqui. Ide agora e fazei o quê? A minha cópia. Fazei o quê? Discípulos. Ide agora, fazeis discípulos de todas, batizando em nome do Filho, ensinando a guardar o quê? Todas. Eis que vos concedo todas as... ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho. E ele disse, e eu estarei todos os dias. Agora a pergunta, nós reconhecemos que Ele está todos os dias? Ele diz, eu estarei com vocês todos os dias. Sabe o que Jesus está falando? Jesus está falando assim, olha, eu sou a imagem de Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Caminhei com os discípulos durante 3 anos e meio. Mostrei a imagem do Pai. Eu estou gerando agora 12 discípulos. Agora sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão receber o mesmo poder que eu recebi. Vocês vão agora e vão para onde? Vão fazer discípulo de todas as nações. Vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vão ensinar eles todas as coisas que eu vos tenho dito. E eu estarei com vocês todos os dias. Eu quero dizer para você uma coisa. Cristo te deu autoridade para você. Escuta o que eu estou falando. Se você está me ouvindo aqui, Ele recebeu toda a autoridade, mas Ele deu a autoridade para você. Pastor, como que eu sei isso? Porque se você não entendeu o que eu vou te falar agora... Alguém já assistiu aquele filme Missão Impossível? Missão Impossível? Você está numa missão impossível. Eu vou falar uma coisa para você, escuta aqui. Gerar família, diga missão impossível. Que isso, pastor? Criar filhos, missão... missão. E agora? Como que nós vamos fazer com uma missão impossível? Como que eu vou gerar cópia? Ah, pastor, mas está vendo, né? O pecado, aí a natureza. E nós sempre damos culpa no Adão, né, irmãos? O Adão. E nós somos bons em transmitir, entendeu? Em passar responsabilidade aos outros. Ah, mas o pecado, mas e o Adão? E eu te pergunto, e Jesus? Ah, pastor, mas ele era filho de Deus. Ele era Deus. Mas eu quero dizer para você, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder sobre a missão impossível. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. Eu quero dizer para você, ei crente, eu quero dizer para você, você pai de família, você filho, a missão impossível, ela deixa de ser impossível quando nós recebemos uma habilitação, um poder sobrenatural, que é o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo, é a vida de Deus dentro de nós. Você só consegue viver família, você só consegue viver filhos, e está dizendo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu poder santo, o Espírito Santo, e sereis o quê? Minha em Jerusalém, diga, na minha casa. Uma casa cheia do Espírito Santo, irmão, vai dar certo.
Eu vou repetir, uma casa cheia do Espírito Santo vai dar certo. Uma casa com homens que estão cheios do Espírito Santo vai dar certo. Um lar onde um homem está incendiado, uma mulher está incendiada com o poder do alto, com o Espírito Santo vai dar certo. Sabe por quê? Porque só pode dar certo quem está cheio do Espírito Santo. Eu vou receber poder. Poder o quê? Poder para governar minha casa. Poder para amar minha esposa. Pastor, mas ela falou mal. Você tem poder de Deus. Você tem a vida de Cristo. Você tem uma natureza agora que não ama segundo o que você recebe, mas segundo quem você é. Eu vou repetir para você. Você não ama segundo aquilo que te dá. Você ama segundo quem você é. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. O Espírito Santo habita dentro de você. O poder de Deus está dentro de você. Você recebeu o poder para realizar uma missão impossível. Eu fico animado com essas coisas, irmãos. Porque eu vou dizer para você, casamento vai ser uma furada. Sem propósito. Se você não entender que casamento é um propósito eterno. E só mantém o casamento quem criou ele. Só mantém filhos quem gerou eles. Quem gerou filho, Deus te deu a habilidade, mas quem gerou foi ele, no seu ventre, e colocou a semente. Então só pode criar um filho por obra do Espírito Santo. Ele começa a obra no teu ventre, ele tem que continuar ensinando você todos os dias como educa um filho. Ensinando você todos os dias como se ama uma esposa. Como uma esposa se submete ao marido. Ah, pastor, mas você está falando isso numa geração que nós estamos vivendo? Eu falo assim, a Bíblia é a mais atual de qualquer geração que já existiu. A Bíblia é o manual mais atualizado, que sustenta todas as coisas em harmonia e em perfeição. Aleluia. Você está bravo, pastor? Não, eu estou com grande missão e encargo, irmão. Isso começa dentro da minha casa. Eu estava orando aqui diante do Senhor, orando de manhã, falando, Senhor, que o poder do Espírito Santo venha sobre nós. Que o poder do Espírito Santo venha sobre nós. Que a vida de Cristo se manifeste em nós, que nós possamos refletir a glória de Cristo, a ponto de olharmos para nós e vermos que nossos olhos estão brilhando. Mas estão brilhando por quê? Porque existe um fogo ardendo dentro de nós, uma chama que nós entendemos que só vamos cumprir o propósito eterno se nós recebemos um poder que vem do alto, uma unção, para poder fazer as coisas dar certo. Diga assim, o poder que me transforma a imagem de Cristo. Diga, está dentro de mim. Diga, o poder que me transforma a imagem de Cristo está dentro de mim. Pastor, estou com um problema no meu casamento. Primeira coisa que eu vou falar para ele, esquece o seu casamento. Deus está chamando você. Porque o problema não é o seu casamento, o problema é que Deus está chamando a sua atenção para ele. Porque Deus vai resolver o problema. Primeiro Ele quer resolver o seu problema de você, as suas crises internas. Deus quer transformar você, porque você sendo transformado, você vai transformar a sua casa. Porque sempre o problema, mas foi ele, foi ela. É sempre alguém que joga a culpa um no outro, isso não dá certo. Se você vir aconselhar comigo, querido, eu vou falar uma coisa para você. Primeira coisa que eu vou falar para você, nós não vamos discutir sobre ele e sobre ela. Eu quero você falando comigo e depois ela falando comigo. Porque eu vou perguntar para você agora, a conversa é eu e você, esquece ela. Porque sempre numa conversa, ele é o problema, ela é o problema. Eu quero dizer assim, o problema é que os dois estão querendo governar e não deixar Cristo governar sobre essa casa. O problema é só um, só que as pessoas não querem ouvir isso. Elas querem, não fala para minha esposa que ela está errada. Fala para o meu esposo que ele está errado. Eu quero dizer, isso é um problema de governo. Isso é um problema que você tem que entender, que só conseguimos governar nossa vida pelo Espírito Santo. Só conseguimos governar nossa casa pelo Espírito Santo. Só conseguimos transformar uma geração pelo poder do Espírito Santo. E o que hoje a igreja está precisando não é de mais palavra. Está precisando de demonstração de poder do Espírito Santo. Nós não precisamos mais de uma palavra. Nós estamos cansados de palavras. Se você abrir a internet, tem 1001 palavras. Você ouve um, você ouve outro, você ouve outro. Sabe o que você precisa? Dobrar os teus joelhos e falar, Espírito Santo, eu quero viver essa palavra. Eu quero ser o verbo vivo. Eu quero que essa palavra encarne em mim, o Cristo em mim. Nós se tornamos obesos espirituais, sabemos tudo, mas não temos realidades de vida, não temos expressão de vida. Que isso, pastor? Negamos fogo. Falamos em amor, mas não amamos. Falamos que vamos ajudar, mas aonde está a imagem?
Porque Cristo quer ser visto através da sua vida. Cristo quer ser visto através da sua família. O poder que me transforma está dentro de mim, dentro de você. Não busque em qualquer outro lugar. Se você foi salvo, se você aceitou Jesus, você recebeu o Espírito Santo dentro de você, você recebeu a maior herança dentro de você. Ele é o penhor da herança. Ele que garante que você é filho amado. Ele que te garante que Ele vai estar com você todos os dias da sua vida. Ele te garante, no dia que a tempestade vir à tua casa for testada, você não vai estar na areia, mas você vai estar na rocha que é Cristo. E o Espírito Santo vai te dar poder. Poder. Nós queremos poder para curar, nós queremos poder para libertar, nós temos que ter poder para expressar imagem. Por quê? Porque a enfermidade vai embora só de olhar alguém que tem a imagem de Cristo. Quando Jesus entrou em Gadara, o gadareno já se curvou e falou: ei, que você está vindo aqui? Porque quem tem imagem tem autoridade. Aonde Jesus chegou não precisou falar nada, simplesmente a presença dele expressava a glória de Deus. Eu quero dizer que a sua vida, o seu lar, a sua casa vai expressar a glória de Deus. Não case para ser feliz. Não case porque você é solitário. Case para cumprir um propósito. Deus une propósito. Case para gerar filhos que expressam uma imagem. Case para você, antes de casar, esperar algo no seu marido. Seja você a imagem. Nós somos bons de querer consertar os outros. Oh, Jesus nos ajuda. É por isso que Ele nos deu o poder do Espírito Santo. Que quando nós fazemos coisa errada, nós deitamos a cabecinha no travesseiro e o Espírito Santo fala: ei, caboclo, ei, você, Márcio, sabe o que você fez com a sua esposa ali? Você está errado, vai e pede perdão. Oh, Espírito Santo, está comigo para me aconselhar, para me ensinar. Ele diz assim, João capítulo 14, 26. Diga assim: eu tenho um treinador todos os dias da minha vida. Olha o que diz aqui: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai o quê? Em meu nome. Esse você vai conseguir governar com esse. Vier no meu nome. Ele vos ensinará. Vai te ensinar a ser um casamento próspero. Vai te ensinar a ter uma vida próspera. Vai te ensinar você a amar os seus inimigos. Vai ensinar você o que é a igreja, o que é família. Você não casa para ser feliz, você casa porque você já é feliz em Cristo. Porque você recebeu a vida dele, você recebeu o dom da justiça, o presente de Deus. Você recebeu ele. A grande chave e grande segredo para uma família de sucesso é Cristo. Paulo, quando ele veio pregar, ele fala: não venho pregar o evangelho, mas eu venho pregar Cristo. Não existe outra mensagem, é Cristo. Todas as coisas, minha casa, minha família, meus negócios estão convergindo em Cristo. Eu chego dentro do meu escritório, eu dobro meu joelho e falo: Senhor, se o Senhor não estiver aqui, eu vou bagunçar tudo. Se o Senhor não me ajudar hoje, Pai, não vai dar certo. Eu quero esquecer que eu vivo. Eu quero esquecer que eu vivo. E que eu estou aqui para essa companhia, para um propósito. Essa companhia que o Senhor me deu, Pai, é para um propósito. Essa família que o Senhor me deu é para um propósito. Essa igreja que está aqui é para um propósito. Sabe o que deixa o pastor mais feliz? São os frutos de Cristo sendo gerado na vida. Eu fico feliz quando você diz que está prosperando, mas mais feliz eu vejo quando você abre a boca e sai Cristo. Não sai murmuração, não sai reclamação, mas sai: pastor, passei uma luta tão grande, mas Cristo esteve comigo. Pastor, eu pensei em desistir, porque todos vamos pensar em desistir, mas no dia que eu pensei em desistir, o meu treinador Espírito Santo disse: eu estou com você, você não vai morrer, você não vai parar. Existe promessa de Deus na sua vida. Você está aqui para levantar uma geração de filhos, porque a Bíblia diz que a ardente expectativa da criação está aguardando, não é os religiosos, não é os homens de negócio,
mas a manifestação dos filhos que expressam a imagem de Deus. Porque o que nós perdemos foi a imagem. Mas eu quero dizer para você, você é a imagem de Cristo. Deus te criou para um propósito. A sua casa não vai sucumbir não. O seu lar vai estar estruturado na rocha que é Cristo. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero dar um conselho aos solteiros. Solteiro, você deve ter em mente, escuta bem aqui, que o casamento é uma chamada de Deus para cumprir um propósito de Deus. Escuta de novo. Solteiro, você que está casando para ser feliz, corre dessa furada. Eu quero casar para mim, eu estou sozinho. Corre dessa furada. Você vai se achar completa em Cristo. Casamento não te faz feliz. Casamento você entra para trabalhar, sendo colaborador do propósito eterno de Deus em gerar uma família de filhos que expressam a glória de Deus. Você não casa porque o casamento você casa para ser feliz, você já casa querendo receber. Eu quero falar, casamento não se recebe, se dá. Casamento não é ganho, é perca da sua vontade, é perca da sua individualidade, é perca de uma conta e outra conta. Me desculpa aqui, vocês têm que chegar e se tornar a um como Cristo. Um só objetivo, uma só visão, um só querer. Nós estamos indo junto para o mesmo lugar. Os meus ideais são os seus ideais. Jovem solteiro, me escuta. Conversa com a sua esposa, ou com a sua noiva, ou com a sua namorada. Quais são os seus ideais? Quais são os seus sonhos? Porque se não bater os sonhos ideais, corre fora. Ei, pastor, mas é tão bonitinho. Pode ser bonitinho, pode ser lindo, pode ser um gatinho que não serve para nada, só para dormir, você tem que sustentar ele, se ele não trabalha ainda. Eu quero te livrar você de problemas, solteiros. Como um pai, eu quero falar a verdade para você. Se você quer casar, case por um propósito. Case para realizar a vontade de Deus. E tudo no propósito, Deus vai sustentar a sua vida, a sua casa, a sua família. Você vai ser bem sucedido, porque dentro do propósito tem toda a provisão que você precisa. Eu vou repetir, você não entendeu. Dentro do propósito não vai faltar nada. Se você está vendo escassez, eu quero dizer, está faltando você se alinhar ao propósito. Porque quando Deus chama você, é Ele que paga a conta. Agora quando você chama, você tem que pagar a conta. Eu quero que Ele pague a conta todos os dias. Qual é a conta? Me amando e eu amando através dEle. Ele me servindo até hoje, eu servindo através dEle. Aleluia. Solteiro, você vai cumprir uma missão. E os casais? Cadê os casais aqui? Você que já é casado, não tem mais volta, não tem mais separação. Sabe por que está tendo briga? Porque vocês estão fora do propósito. Une ao propósito, entenda que casamento não é para vocês ser felizes, é para vocês cumprir um propósito. E cumprindo o propósito de Deus, a felicidade vem. Cumprindo o propósito, a alegria vem. Você sabe que eu tenho visto, irmãos, durante anos, pessoas chegam aqui quebradas na igreja. E sabe o que Deus faz? Deus ama elas. Principalmente líderes. Tem líderes às vezes que lutam às vezes com problema financeiro. Eu falo, sabe de uma coisa? Pare de correr atrás das coisas da terra. Busca o reino de Deus. E é uma coisa incrível. De repente ele chega e fala, pastor, eu estou prosperando. Eu falo, por quê? Porque o alvo mudou. Você não vem para a América para ganhar dinheiro. Você não vem na América não, você vem na América para cumprir um propósito, para gerar filhos aqui que precisam expressar a imagem de Deus para a América. Você precisa expressar a imagem de Deus para a América. Casais, Deus espera que o seu lar seja o Éden, e não um lugar de briga, um lugar de harmonia, um lugar de paz, um lugar de amor, um lugar reconciliado em Cristo, onde Cristo governa. E ame o seu esposo. Esposo, ame a sua esposa através de Cristo. Jesus é que mantém esse Éden na sua casa. O lugar de delícias da sua casa não pode ser um lugar de briga, um lugar de discussão, um lugar que nem seus filhos querem estar lá, querem correr de lá.
Mas o dia que você chamar Jesus e dizer assim: quem governa é Ele, acabou o problema, irmão. O seu problema vai ser agora trabalhar para o propósito eterno e não trabalhar para os seus ideais. Deixa Deus trabalhar para os seus ideais. Deixa as outras coisas te seguirem. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, porque eu habito na casa do Senhor, eu amo a sua presença. As demais coisas vão me alcançar. Você vai se casar com o propósito de encher a vida e o casamento de Deus com a presença dEle. Vamos adorar o Senhor. Não sei o que vocês vão cantar, mas vocês vão cantar. E que o Espírito Santo venha continuar ministrando no seu coração, no meu coração. Eu creio numa geração, irmãos, de homens apaixonados por Jesus, sacerdotes da sua casa, homens valentes que têm flechas nas mãos, são pastores com flecha, pastores que entenderam o chamado que Deus os chamou. Eu sonho e verei uma geração de mulheres também que submetem ao marido, porque veio Cristo na vida do marido, porque são amadas, porque Cristo é a vida do marido, e a expressão da casa é Cristo. Em filhos e olharem a imagem do pai e ver Cristo, e olharem a imagem da mãe e ver Cristo. E Paulo fala que o casamento é o seu mistério, Cristo é a igreja. E filhos dizendo: eu quero me casar, porque eu vejo tanta paz dentro da minha casa, eu vejo tanto amor, eu vejo tanta alegria, eu vejo tanta unidade, eu vejo tanto. Amém. Pastor, mas minha casa não é assim. Recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. O poder para transformar a sua casa já está disponível em você e através de você.